Muito bem, estamos de volta. O futebol brasileiro realmente está de luto. A gente deu essa notícia no início do programa aqui. Muito triste, aos 68 anos, né? Jovem, partiu Adílio. E eu queria, inclusive, uma opinião, uma fala de quem conhece muito do Flamengo, dos bastidores, da história do Flamengo, que está voltando hoje das férias. Nosso querido Bernardo Ramos, que pudesse falar um pouquinho sobre Adílio. Fala, Bernardo. Salve, salve, galera! Quando a gente fala sobre Adílio, a gente tem que falar sobre o sucesso de Zico. Afinal de contas, Adílio foi o jogador que mais passes deu para gols do Galinho de Quintino, o maior jogador da história do Flamengo. Adílio é, dentre os maiores, um dos maiores. Um jogador com muita velocidade no meio de campo, com um passe sensacional e também um poder de conclusão certeiro muito grande. Adílio, inclusive, é o único jogador fora Nunes a marcar um gol na final de Campeonato Mundial pelo Flamengo. Foi em 1981 contra o Liverpool, quando o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo administra o resultado para conquistar o título. Foi-se um dos grandes da história do Flamengo. Eu tive o prazer de ver Adílio jogar. Inclusive, na minha opinião, foi o melhor em campo na partida em que o Flamengo derrotou o Santos por 3-0 na final do Campeonato Brasileiro de 1983. 155 mil pessoas no Maracanã, o maior público da história do Campeonato Brasileiro. E Adílio, inclusive, faz o terceiro gol daquela partida após o cruzamento de Robertinho já nos estertores do jogo. Grande ídolo, grande craque, que descanse em paz. Obrigado, Bernardo. Eu estava no Maracanã, 200 mil pessoas quase, transmitindo pela Rádio Atlântica de Santos. Gol do Zico aos 45 segundos de partida, Santos e Flamengo, decisão do Campeonato Brasileiro de 1983. 83, e o Adílio, como disse o Bernardo, fez um gol e participou daquele timaço do Flamengo no Mundial de 81. Olha só o time que o Flamengo tinha, a gente vai pôr na tela o campinho. Olha que timaço, Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Era aquela época em que o Mundial, como a gente chama hoje, era um torneio entre o campeão sul-americano contra o campeão europeu, nada mais do que isso. E o futebol brasileiro ainda estava em alta, né? Você conseguia ainda bons resultados, diferentemente de hoje, que é uma desproporção absurda, tecnicamente falando, né? Então o Flamengo, com esse timaço, ganhou do time inglês por 3-0. O Flamengo, os times do Brasil, a seleção brasileira de 82, só o Falcão jogava fora do país. E o Liverpool era um time formado por ingleses. Hoje o Manchester City é a seleção do planeta. e os brasileiros são os brasileiros que não são bons, a ponto de jogarem na Europa. Então ficou uma coisa, se fosse até hoje, os brasileiros jogando no Brasil, os ingleses na Inglaterra, daria jogo, né? O Adílio foi um baita jogador. E esse público que eu falei do Maracanã não chegou a 200, mas foi quase isso. Mil. É considerado o maior público do futebol brasileiro, fora a decisão de 1950, no Maracanã, mas não tinha ainda padrão FIFA, com numeração de assento. Tinha a questão que é muito grave lá no Rio, de muita gente entrar sem pagar. Cavalo de Troia. As pessoas entram sem pagar e entram mesmo, tal. Mas era um caldeirão. Acho que o maior público de seleção é Brasil e Paraguai na eliminatória de 70, não é? 69. E de final de clube, times de jogo de clubes, acho que o Bernardo falou no participante dele, 155 mil. Bom, fica então nosso abraço, né, carinhoso à família do Adílio.